Olá, bom dia, muito bom dia. Hoje, dia 8 de maio de 2024. É muito bom a gente poder estar aqui nessa manhã, né? Para mais uma vez meditarmos a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Nós temos ali uma inscrição que diz assim, ó: Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. A gente tem no texto aqui o menino Samuel, está escrito ali. Nós temos aqui o Eli, e um outro detalhe, uma coisa interessante que o texto fala aqui, é que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. O menino Samuel, ele ajudava Eli, ele era o servente do Eli. Eli era o sacerdote. Eli já era um homem com 98 anos de idade, já estava bem pesado, cansado, já não enxergava direito, já não ouvia direito, Eli já estava bem debilitado. Os filhos de Eli eram sacerdotes, e os filhos de Eli, como sacerdotes, eles não eram bons sacerdotes, porque eles usavam a máquina religiosa para extorquir o povo, para comer o melhor da carne, para deitar com mulheres, para fazer um montão de coisas. Isso está registrado no capítulo 2. E aí então, nesse capítulo 2, que Ana teve o Samuel, depois de desmamado, foi levado ao templo para ficar morando lá, e ele seria o ajudante de Eli. Quando era ajudante de um sacerdote, era alguém que estava sendo preparado para ser um sacerdote. Assim como o ajudante de um rabino era preparado para ser um próximo rabino. Né? Um ajudante de um mestre, um discípulo de um mestre, era alguém sendo preparado para assumir essa função. Então, Eli não conseguia, embora ele tenha colocado os dois filhos dele para trabalhar como sacerdotes, não deu certo, porque eles não tinham ouvidos para ouvir o que Deus falava, e não queria cumprir a palavra de Deus, não queria fazer, e Eli estava cansado, já estava muito cansado para tentar fazer qualquer coisa. A nação estava em fragmentos, né? Tava muita coisa acontecendo entre o povo, que nem era uma nação ainda, era uma liga tribal. Muita coisa acontecendo. Se você pegar o livro de Juízes, você vai ler, a Bíblia fala que cada um fazia o que dava na telha. Ninguém queria obedecer a Deus, ninguém queria saber de nada. Por isso que a palavra era rara. No versículo 1 do capítulo 3, que a gente leu aqui, fala isso. A palavra do Senhor era rara. Um profeta, um homem, chegou para Eli e falou: Eli, a sua casa vai entrar em juízo. O Senhor vai levar seus filhos a juízo, vai fazer isso, assim, Deus vai levantar alguém. E Deus estava levantando aí o Samuel. O menino Samuel estava ali, servindo a Deus. Olha só, era rara a palavra de Deus, embora a religião estivesse em pleno vigor. Né? Às vezes a gente está tão envolvido com a máquina religiosa, às vezes a gente está tão envolvido com o trabalho religioso, que a palavra de Deus se torna raro para a gente. A gente às vezes não busca um relacionamento pessoal com Deus. E era o caso de Eli. Eli estava envolvido na máquina administrativa do tabernáculo, na vida religiosa do povo, na vida religiosa como um todo, mas ele não ouvia mais o Senhor. O ouvido dele já estava gravado para ouvir. Porque se a palavra era rara, como é que a palavra era rara? Como que as visões tinham cessado se tinha sacerdote? Mas nem o Eli como sacerdote, nem seus dois filhos como sacerdotes também, que eram os líderes religiosos do povo, não tinham condições de captar de Deus aquilo que era bom para a edificação do povo. Deus está sempre disposto a falar para todo aquele que está disposto a ouvir. Aliás, Deus está falando o tempo todo, né? As circunstâncias que estão acontecendo na minha vida, na sua vida, neste mundo, nesse Brasil, essas circunstâncias estão de repente sendo a voz de Deus. Porque Deus fala através das circunstâncias, Deus fala através do seu Espírito Santo diretamente aos nossos corações, Deus fala através da palavra, e sobretudo através da palavra, Deus fala através de vida de pessoas, e as circunstâncias estão falando. Olha para o mundo, olha ao seu redor, veja as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Talvez seja Deus falando, querendo trazer algum tipo de mensagem aos nossos corações. E a gente não pode ter um coração semelhante ao coração de Eli, agravado para não ouvir. A palavra de Deus não pode ser rara e escassa para a gente.
Porque a palavra de Deus é quem conduz a nossa vida. É a palavra de Deus é que nos dá direção. É a palavra de Deus que nos ajuda a caminhar na presença de Deus. Então ela não pode ser rara, né? Tem muitas pessoas que frequentam igrejas e frequentam templos religiosos por status, né? Ah, eu sou parte da igreja tal. Ah, eu sou da igreja do pastor fulano. Ah, na brincadeira da internet, eu sou da igreja do pastor Raposo. É uma brincadeira que o pessoal faz, né? Eu sou da igreja do pastor fulano, eu sou da igreja do título tal, da placa tal, da marca tal. Lá acontece isso. Ela tem uma marca própria, isso assim, assim. Então as pessoas querem pertencer, tem a necessidade de pertencimento pertencimento a um líder religioso, pertencimento a uma entidade religiosa, entende? Mas isso não adianta muita coisa, né? Se religiões adiantassem, se igrejas adiantassem alguma coisa, se instituições adiantassem alguma coisa, o mundo estava resolvido. Tem ideia de quantas religiões tem no mundo? Só na Índia, a Índia é um dos países, se não o mais pobre, mas um dos países mais pobres do mundo. Lá tem mais de 200 milhões de deuses. Mais de 200 milhões de deuses. Mais de 200 milhões de expressões religiosas. E é o país mais pobre, miserável, partidarista que tem. Entende? Então não é a vida religiosa. É a vida de intimidade. O coração de Eli já não estava mais aberto para ouvir o que Deus estava falando. Por isso que Deus não falava com ele. Ele nem percebia que as coisas estavam acontecendo. No capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Eli ensaiou chamar a atenção dos filhos dele. Porque os filhos dele faziam tanta coisa. Eu tenho ouvido muita coisa ruim sobre vocês. E ele tentou chamar a atenção dos filhos, mas a Bíblia diz que os filhos não deram ouvidos a ele. Não deram ouvidos a ele. Tem um detalhe ali. Não deram ouvidos a ele porque Deus queria destruí-los. E Deus o fez, né? Deus o destrói. No capítulo 4, aqui em diante, no capítulo 4 você vê os filhos de Eli sendo mortos. Mas então, perceba que não havia ouvidos da parte dos sacerdotes para o que Deus queria falar. E uma vez que os sacerdotes, que eram intermediários entre Deus e os homens, não ouviam o que Deus queria falar para o povo se perdia. Por isso que o livro de Juízes é cheio de pessoas que faziam tudo que dava na telha e não estavam nem aí para as coisas de Deus. Deus precisava levantar um verdadeiro profeta naquela nação. Deus precisava levantar um verdadeiro juiz naquela nação, alguém que realmente tinha o coração voltado para ouvir o que ele tinha para dizer. E ele levantou Samuel. O interessante é que nesse capítulo 3, quando Deus chama Samuel, eu não vejo ciúme da parte do Eli. Ele falou: Samuel, quem está te chamando é Deus. Quando te chamar de novo, obedece, fala assim: eis-me aqui, e ele vai falar contigo. E a primeira vez que Deus fala com Samuel é uma sentença contra a casa do Eli. Mas o Eli recebe essa palavra com humildade. E isso é louvável na vida do Eli. Mas, então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que a Bíblia não é um livro sobre pessoas, né? É um livro sobre Deus e a interferência dele na vida dessas pessoas. Entretanto, a Bíblia fala sobre a resposta que nós temos que dar às intercorrências de Deus na nossa vida. Há coisas que estão acontecendo na minha vida, na sua vida, que de repente não estão de acordo com aquilo que eu gostaria que tivesse. Está meio caótico, né? As coisas estão meio caóticas na nossa vida. Talvez seja Deus falando, né? Talvez seja Deus querendo mostrar um novo direcionamento, uma nova coisa para acontecer na minha vida, uma nova coisa que vai acontecer na sua vida. Talvez Deus está querendo mostrar um caminho novo ao qual nós precisamos seguir, que era o caminho. Deus estava mostrando para esse povo o caminho novo que ele queria que o povo seguisse, mas o povo não estava conseguindo perceber. Nem os profetas, nem os sacerdotes daquele lugar não estavam conseguindo perceber, porque já não tinha mais ouvidos para ouvir ou para perceber Deus, né? Estavam muito envolvidos com a máquina religiosa. Então a máquina religiosa ela tem esse poder muitas vezes de fazer a gente ficar cansado, como Eli, cego, surdo e não perceber o que Deus está querendo fazer. A gente precisa ter um momento a sós, um momento que a gente vai deitar, né? Como diz aqui o capítulo 3, no quarto do Samuel, quando tudo estava silencioso, já tinha apagado as lâmpadas do templo, né, do tabernáculo, já estava tudo silencioso. Quando a noite começa, quando os sons das cidades começam a ficar menores, né? E a gente começa a ter a nossa percepção interior começa a ficar mais aguçada. Entende? Precisa ficar, né, mais aguçado. Atualmente não fica tanto porque a gente vai para a cama com o celular e aí mantém o cérebro em pleno funcionamento, né? Mas a ideia é relaxar. Quando a gente relaxa, a nossa alma começa a falar.
Nossa alma começa a se manifestar. Aquilo que de fato está lá dentro da gente começa a virar à tona, quando está tudo silencioso. E foi nesse momento que Deus então falou com Samuel. Talvez seja nesse momento que Deus está falando contigo. Talvez seja nesse momento que Deus vai falar contigo, vai falar comigo. E aí a gente tem que ter ouvidos para ouvir. Porque esse é o direcionamento da vida, é o direcionamento do Senhor para a nossa vida, né? Então quem tem ouvidos, ouça. Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não fique correndo atrás de máquinas religiosas, de status, do pastor raposo, do fulano de tal, de pertencimentos. Não. A Bíblia diz que se alguém tem que se gabar de alguma coisa, se gabe de ser pertencente ao Senhor. Né? Eu vou ficar feliz por isso, que eu pertenço ao Senhor, fui chamado por Ele, e Ele tem uma obra para realizar na minha vida e através da minha vida. Né? A alegria de Samuel foi essa, ele foi alguém que foi usado por Deus, Deus tinha uma obra para realizar na vida dele e através da vida dele. Né? Infelizmente, o pecado era tão forte, tão pesado naquele contexto, que até os próprios filhos de Samuel depois também se perderam. Fizeram igualzinho os filhos de Eli. O Samuel também entrou na máquina religiosa. Ele ficou tão preocupado em cuidar da nação, em cuidar de tudo, em ser juiz, em ser profeta, em ser que ao final, quando vai passando o tempo, os filhos dele também vão para caminhos tortuosos, porque ele não conseguiu doutrinar os filhos dele, assim como Eli não conseguiu doutrinar seus próprios filhos. Entende? Então, que não seja rara a palavra do Senhor nos nossos corações, que seja abundante, né? Hoje eles não tinham o que a gente tem hoje, ó. Eles não tinham as informações que a gente tem. A vida deles está exposta aqui, e a Bíblia, o apóstolo Paulo fala, tudo que está escrito, para nosso ensino foi escrito. Está exposto isso aqui para eu aplicar na minha vida, não é para eu ter só um conhecimento. Eu sei, eu já li a Bíblia 300 vezes, eu sei onde está o versículo tal, eu sei os endereços todos. Não, eu posso saber os endereços todos e a palavra de Deus ser escassa no meu coração. É melhor eu saber um versículo de cor e ele ser aplicado do que saber 500 e não aplicar nada. Porque senão ela vai continuar rara no meu coração, apesar de abundante, né? O Eli estava totalmente envolvido no sistema religioso, mas não tinha nenhum tipo de envolvimento mais com Deus. Né? Por isso que a palavra era rara, para ele e para o povo. Então que Deus tenha misericórdia de nós somos pecadores, eu sou muito pecador. Quando Paulo falou assim, que ele era o principal pecador, ele está errado, o principal pecador sou eu. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos acolhidos pela graça de Deus, não é por nada daquilo que a gente é, por ser inteligente, por ser sábio, por nada disso, é pela graça. E a gente, em obediência a essa graça, precisa voltar o coração para ouvir o que esse gracioso Senhor tem a falar aos nossos corações. Que Deus te abençoe a você e a sua família aí, tá? Jusilane, Alice, Ana Maria, Cristiane, Adriana, Flávia, todo mundo aí. Um abraço, Deus abençoe.